35 TL. É o peso de batatas que uma única fábrica processa por hora antes de virarem as batatas fritas mais vendidas do planeta. 250 mil TL por ano, em uma cadeia que começa em campos agrícolas e termina em 40 mil restaurantes espalhados por 100 países. O processo começa com uma batata fresca de no máximo 24 horas de colheita. Veja como 250 mil TL de batatas frescas percorrem 6 etapas industriais: descascamento a vapor, classificação por câmeras, pré-fritura, congelamento rápido e embalagem selada antes de chegar à fritadeira do McDonald's. As batatas chegam à fábrica com no máximo 24 horas após a colheita. Cor creme uniforme, pele de fácil remoção, são os 2 critérios de seleção na entrada. Na primeira estação, um sistema de separação por densidade elimina pedras e torrões de terra misturados ao lote. Pedras afundam em uma calha de água calibrada. Batatas seguem adiante. Em seguida, lavagem com água pressurizada remove os resíduos de solo restantes. O lote entra então em um banho de salmoura com concentração controlada antes do descascamento a vapor, que acontece a 21 bar de pressão durante exatos 11 segundos. O descascamento a vapor funciona por um princípio físico direto. A pressão de 21 bar faz a água da camada superficial da batata vaporizar instantaneamente ao ser liberada, destacando a pele sem remover a polpa. O ciclo dura 11 segundos, menos tempo e a pele não descola completamente. Mais tempo e a polpa começa a cozinhar, alterando a textura final. Com 35 toneladas por hora passando por esse sistema, a câmara opera em ciclos contínuos de pressurização e despressurização. Depois do vapor, cilindros giratórios com cerdas de nylon removem os fragmentos de pele restantes. A velocidade de rotação é ajustada conforme o diâmetro médio do lote, porque batatas menores exigem pressão menor para não danificar a polpa. Uma segunda lavagem encerra essa fase e leva as batatas para inspeção visual. Operadores ao longo de uma esteira removem manualmente tubérculos com cavidades profundas, deformações ou coloração irregular. A classificação por comprimento determina diretamente o produto final. As batatas descascadas entram em um sistema hidráulico. Uma corrente de água acelera os tubérculos e os direciona para cabeças de corte, gerando tiras longas que seguem para um classificador com 4 faixas de comprimento. A faixa mínima aceita é 3 centímetros. Abaixo disso, a relação superfície-volume é alta demais. A tira absorve óleo em excesso e fica encharcada em vez de crocante. O descarte não é absoluto. Se a tira curta tem mancha apenas na ponta, o segmento remanescente maior que 3 centímetros retorna ao fluxo principal. Tiras com manchas no centro são descartadas integralmente. Esse reaproveitamento parcial reduz a perda de matéria-prima em aproximadamente 15% em relação ao descarte total. As tiras classificadas passam por branqueamento em água quente, que serve a 2 funções: inativa as enzimas que causariam escurecimento oxidativo durante o congelamento e gelatiniza o amido superficial, criando uma camada que retém a crocância na fritura final no restaurante. Após o branqueamento, as tiras entram em um túnel de secagem com ar quente em fluxo cruzado. O objetivo é remover a umidade superficial sem afetar a polpa interna. A perda de peso por evaporação deve ficar entre 3% e 5%. Abaixo de 3%, a superfície úmida causa respingos excessivos de óleo. Acima de 5%, a polpa interna resseca. Antes da pré-fritura, 2 substâncias são aplicadas. Primeiro, dextrose em solução aquosa é pulverizada sobre as tiras. Ela reage com os aminoácidos em reação de Maillard, produzindo a coloração dourada característica. Segundo, pirofosfato ácido de sódio é aplicado para inibir a oxidação enzimática durante o transporte congelado, evitando manchas cinzas após o descongelamento nos restaurantes. A pré-fritura acontece em forno contínuo acima de 170 carícias por tempo controlado, suficiente para fixar a estrutura externa e reduzir a umidade superficial, mas insuficiente para completar o cozimento. Este é o princípio que permite ao McDonald's fritar as batatas em 3 minutos no restaurante. 70% do processo de cocção já foi feito na fábrica. O óleo utilizado é vegetal, mas com um detalhe histórico relevante. Até 1990, o McDonald's usava sebo bovino na pré-fritura industrial.
Quando migrou para óleo 100% vegetal, precisou recriar aquele perfil de sabor e adicionou extrato natural de carne bovina ao óleo vegetal, declarado nos rótulos desde 1990. Essa informação gerou processos judiciais nos Estados Unidos, especialmente de comunidades vegetarianas e hindus. O acordo judicial de 2002 resultou em pagamento de 10 milhões de dólares e obrigação de declaração explícita do ingrediente em todos os mercados. Hoje, em países muçulmanos e hindus, o McDonald's usa formulações sem o extrato de carne bovina. Depois da pré-fritura, jatos de ar comprimido removem o excesso de óleo superficial. O produto sai com temperatura interna em torno de 85 °C e entra imediatamente no sistema de resfriamento em 2 etapas. A primeira etapa leva a temperatura de 85 °C para aproximadamente 10 °C em menos de 4 minutos. Esse resfriamento rápido estabiliza a estrutura da tira antes do congelamento. Se a batata entrar no túnel ainda quente, a formação irregular de cristais de gelo cria bolsas que, ao descongelar, deixam a textura esponjosa. A segunda etapa é o congelamento em túnel a menos 18 dC com ar forçado a alta velocidade. Cristais de gelo pequenos preservam as paredes celulares, cristais grandes as rompem e destroem a textura. O tempo total é de aproximadamente 20 minutos para tiras de 9 mm de espessura. O formato Thick Cut exige 28 a 30 minutos. Operadores monitoram em tempo real temperatura em 12 pontos do túnel, velocidade da esteira e temperatura central das tiras. Qualquer desvio acima de 1,5 dispara alerta automático que reduz a velocidade da esteira. A classificação pós-congelamento repete a verificação de comprimento mínimo de 3 centímetros, pois o congelamento pode causar pequenas quebras nas tiras mais longas. As porções são pesadas com tolerância de Masinaz 2 gramas por porção de 100 gramas e embalagens fora desse intervalo retornam para rebalançamento. Cada pacote passa por detector de metais calibrado para partículas acima de 2 mm em aço ferroso e 3 mm em aço inoxidável. O empacotamento final em caixas usa vibração controlada de frequência específica que acomoda o conteúdo sem quebrar as tiras congeladas. A vibração reduz o volume aparente em aproximadamente 8%, permitindo o preenchimento completo da caixa sem pressão mecânica direta sobre as tiras. Uma única fábrica produz, em 1 sedes de operação contínua, o equivalente a 40 porções de 100 gramas, em 1 MIN, 2.400 porções, em 1H, 144 mil porções. Em um ano, de 300 dias úteis, mais de 1 bilhão de porções individuais. O McDonald's opera com fornecedores em múltiplos países. Nos Estados Unidos, Lamb Weston e Making Foods respondem pela maior parte do fornecimento. No Brasil, Batatas do Sul do Paraná e do Rio Grande do Sul abastecem as fábricas locais. A cadeia global consome aproximadamente 3,4 bilhões de quilos de batatas por ano, o equivalente a toda a produção agrícola de batata da Alemanha, o 5º maior produtor mundial. O estoque nos centros de distribuição dos Estados Unidos é de aproximadamente 45 mil TIAs, suficiente para 18 dias sem nova produção. No Brasil, o estoque regulatório é de 12 dias, com temperatura mantida entre menos 18 °C e menos 20 °C. Cada caminhão refrigerado carrega entre 18 e 22 toneladas. Qualquer elevação acima de menos 15 °C durante o transporte gera registro automático e pode resultar em descarte do lote. Câmeras de visão computacional inspecionam 100% das tiras após a classificação pós-congelamento, identificando defeitos acima de 4 mm². Tiras com defeito podem ser reaproveitadas como produto de segunda linha para fornecimento institucional a preço 35% menor ou descartadas para processamento como ração animal. Nos restaurantes, as batatas chegam em caixas de 6 a 11 quilos. O procedimento padrão de fritura é de 3 minutos a 168 °C em óleo de canola, com tempo de vida útil de 7 minutos após a fritura. No Brasil, o preço médio de uma porção média gira entre R$12 e R$12,16. O custo industrial do produto congelado entregue ao restaurante é estimado em aproximadamente R$2,80 por porção de 100 gramas, incluindo matéria-prima, processamento e logística.
35 Theodoras 21 bar de pressão por 11 segundos, congelamento a menos 18 C em 20 minutos, detector de metais sensível a partículas de 2 milímetros. A batata frita do McDonald's é um sistema de engenharia alimentar com mais de 30 anos de refinamento contínuo desde a fábrica descrita aqui, inaugurada em 1995. O detalhe que poucos sabem: o extrato natural de carne bovina no óleo vegetal existe desde 1990 e está declarado no rótulo, mas custou 10 milhões de dólares em acordos judiciais antes de virar informação pública padrão. Qual outro processo industrial de alimentos vocês querem ver desmontado etapa por etapa? Deixem um comentário abaixo e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos.